Bom, pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre tecido muscular. É um tecido bastante importante, né? Juntamente com os ossos, promovem o movimento do nosso corpo. Então eu coloquei para vocês aqui que esse tecido é constituído por células alongadas, altamente especializadas e dotadas de capacidade contrátil. A principal característica do tecido muscular é a capacidade de se contrair, a contratilidade, não é, pessoal? Nós tínhamos visto no início do módulo de histologia, nós vimos que os nossos tecidos definitivos, o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o tecido nervoso, eles são oriundos, têm origem exatamente nos tecidos embrionários, na ectoderme, mesoderme e endoderme. Especificamente falando sobre o tecido muscular, esse tecido muscular ele tem origem mesodérmica, não é? Então eu coloquei para vocês aqui, ó, tem origem mesodérmica, já que a mesoderme é o tecido embrionário que dará origem ao tecido muscular. Bem, gente, quando nós observamos através da microscopia, observamos um miócito, né? Uma célula muscular ou uma fibra muscular, nós observamos a presença de duas proteínas chamadas de actina e miosina. Essas duas proteínas elas trabalham de forma antagônica, de forma contrária, uma deslizando sobre a outra, não é? E essas duas proteínas elas só conseguem trabalhar quando elas recebem uma quantidade de energia fornecida pelo ATP, não é? O trifosfato de adenosina. Então, nós observamos que ocorre a hidrólise do ATP, não é? Ocorrendo a hidrólise do ATP, ocorre a liberação de energia para que essas duas proteínas possam trabalhar, deslizar uma sobre a outra. Além desta energia, nós observamos a presença do cálcio neste processo da contração muscular. Então, esta fibra muscular ela apresenta uma grande quantidade de retículo sarcoplasmático. Dentro deste retículo sarcoplasmático, nós observamos uma grande concentração de cálcio, né? A função deste retículo, ele armazena cálcio e libera este cálcio. Este cálcio é importante neste processo de contração. Essas duas proteínas, a actina e a miosina, só conseguem deslizar uma sobre a outra na presença do cálcio. Então, nós observamos que o cálcio é importante no processo de contração muscular. Esse tecido, o nosso tecido muscular, ele apresenta uma classificação, pessoal. Nós podemos classificar o tecido muscular em tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido liso, não é? Esse tecido muscular estriado esquelético, ele apresenta algumas características. Então, coloquei para vocês, apresentam células longas, alongadas, cilíndricas, polinucleadas, são células polinucleadas. Observem que a presença de vários núcleos, são células polinucleadas com estriações transversais, estrias transversais, não é? Além disso, esse tecido ele apresenta contrações rápidas, vigorosas e voluntárias. A contração do tecido estriado esquelético ela é voluntária. Nós contraímos de acordo com a nossa vontade, tá? Esse tecido estriado esquelético ele é ligado ao esqueleto, não é? Nós sabemos que ele está preso ao nosso esqueleto, tá, pessoal? Outro tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco, é encontrado no miocárdio, no nosso coração. Esse tecido ele apresenta células, fibras musculares com um ou dois núcleos, com
um ou dois núcleos, e apresenta também a presença dos discos intercalares. Então são fibras, são células musculares alongadas, ramificadas, com discos intercalares. Esses discos intercalares, eles emitem sinais eletroquímicos de uma célula para outra, não é? São células que apresentam uma grande quantidade de mitocôndrias e apresentam contrações involuntárias e rápidas, não é? Então, uma das características principais desse tecido é que eles apresentam contrações involuntárias, independentes de nossa vontade e rápidas, tá? E o tecido muscular liso. Nós sabemos que o tecido muscular liso ele apresenta ausência de estrias, não é? Apresenta apenas um núcleo, não é? Então são células alongadas, como características deste tecido liso, são células alongadas, apresentam um núcleo com contrações involuntárias e lentas, controlada pelo sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso é que faz o controle desses movimentos do tecido muscular liso. Como exemplos, nós temos o esôfago, o estômago e o nosso intestino, apresentando este tipo de tecido.